Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam bem-vindos à IBC, a Igreja Bíblica Cristã. Agora é o momento de nós compartilharmos a palavra, de alimentarmos, com este pão que desce dos céus agora. E eu queria que você estivesse com expectativa, com desejo pela palavra que vai ser compartilhada. Este é um momento importante de toda a logística do culto. Nós já oramos, rasgamos corações, adoramos a Ele, participamos ativamente, intencionalmente, através de ofertas. As crianças estão sendo agora divididas nas salinhas, e eu queria agora a atenção sua, não só com o seu coração, mas de uma forma racional. A Bíblia em Romanos diz que nós devemos prestar um culto racional ao Senhor. Então é de uma forma inteligente que nós vamos ler a palavra, e também de uma forma de fé, que nós vamos crer nas Escrituras, o que nós vamos tratar nessa noite. Então eu queria que você estivesse muito atento, nesses minutos que nós vamos passar aqui agora, com a palavra de Deus, Então abra a Bíblia, vamos direto para a Escritura. Abra a Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 24, o último capítulo, o Evangelho de Lucas. Vai lá para o finalzinho de Lucas, e você já vai achar essa passagem bíblica bem fácil de achar. Aos que já estão acostumados, com a escola de pregadores, hoje trazer uma mensagem, uma pregação expositiva. Eu vou expor esse texto aqui de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Aperta o cinto da fé aí. Nós vamos ler bastante versículos. Você que não está acostumado a ler Bíblia, eu peço a sua atenção, não se disperse neste início não, porque é uma história interessante, uma história que você precisa prestar atenção, que tem alguns detalhes nela. Lucas 24, a partir do verso 13. Se você está com a Bíblia de papel, anote aquilo que vai saltando aos seus olhos, para que durante os pequenos grupos você possa trazer aquilo que o Senhor está falando com você. Você já começa a anotar no seu papel, no seu caderno. Lucas 24, verso 13. A Bíblia diz assim, vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Informação importante, grifa aí se você gosta de anotar. Verso 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Preste atenção agora, verso 27, olha que interessante.
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam a mais adiante. Olha que interessante, grifa isso, nós vamos refletir nesse ponto. Mas eles insistiram muito com ele: fiquei conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando já estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Grifa isso, essa informação é importante. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aqui a leitura deste texto, palavra do Senhor, e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Esse texto nós vamos expor ele, nós vamos analisar vários versos dele, nós vamos voltar em vários pontos. Então você pode ficar basicamente com a Bíblia aberta em Lucas 24, nós vamos trabalhar esse texto, basicamente a noite toda nós vamos olhar com atenção o que esse texto quer falar. Mas para início, eu quero rapidamente trazer uma história para vocês, uma história muito rápida, que vai trazer uma conexão com o tema e com a pregação de hoje. Diz que um homem, ele vai ao médico, e ele diz ao médico que ele estava muito deprimido, depressivo, o coração doendo, um buraco dentro dele, e ele não sabia como repor esse buraco, e tudo lhe causava dor, decepção, choro. Esse homem, ele vai ao médico e se aprofunda e começa a falar do seu sofrimento, um sofrimento que parecia não ter fim, e ele fala da vida cruel e quanto o ser humano e as dores da vida causaram nele, e ele começa a se abrir com o médico escuta prontamente tudo o que ele fala e traz uma solução para ele, ele fala assim: olha, o tratamento é simples, muito simples, você precisa se alegrar, proporcionar a você mesmo momentos de simplicidade, de felicidade. Que tal então você passear com os amigos? Começa a passear, vai passear, comece a ler um bom livro, escolha um bom livro, é isso que você gosta? Então lê um bom livro, vai assistir uma peça teatral, uma comédia de sua preferência, coisas assim, entende esse tipo de coisa que você fez fazer. Preste atenção, tenho algo a mais para você. E o médico falando para o paciente, ele com o coração arrebentado na frente do médico, e ele fala assim: ó, presta atenção, hoje e amanhã está vindo aqui na cidade um circo, e neste circo tem um palhaço, que ele é extremamente alegre e faz todos sorrirem na sua apresentação, e ele tira diversas gargalhadas. Você faz tempo que não ri, então que tal você começar a ir visitar este circo? Vai lá que você vai dar muitas risadas, você vai rir muito, isso talvez vai animar você. E o homem na frente do médico começa a chorar mais ainda, e ele em lágrimas diz assim: doutor, o palhaço desse circo sou eu, sou o palhaço desse circo. Eu estou contando essa história para falar um pouquinho com vocês sobre dores, decepções. Eu quero iniciar falando um pouquinho sobre decepções com vocês. Quem aqui já se decepcionou com alguém, com pessoas, com situações, e talvez você esteja vivendo, talvez é a situação que você está, decepcionado, uma dor, um buraco,
É como você estivesse agora na frente do médico e falando: olha, há um buraco dentro de mim, e esse buraco não é preenchido, eu não sei o que fazer. Eu já busquei muitas coisas, esse buraco está dentro de mim. E essa bate-bola da vida, de dores, lutas e decepções, é assim que nós vivemos a grande maior parte. Nós precisamos fazer algumas definições antes de entrarmos no tema. Fazer uma definição sobre decepção e sobre frustração. Talvez você confunde as duas coisas. Eu quero trazer um pouquinho de psicologia para você. Decepção e frustração, o que seria isso? E te fazer pensar um pouquinho a distinguir esses dois sentimentos que talvez estejam dentro de você. E nós vamos trabalhar basicamente hoje a decepção. Então eu quero te fazer pensar, por exemplo, sobre frustração. O que seria a frustração? Bom, frustração ela tem a ver com coisas que diz a respeito a você que deram errado e que você poderia controlar. Então eu vou definir agora a frustração e daqui a pouco eu vou definir decepção. São coisas distintas, diferentes. Então frustração são coisas que deram errado, que aconteceram na sua vida de errado, mas que você poderia controlar. Vou dar um exemplo para te ajudar a pensar. Por exemplo, você está frustrado, frustração, com seu peso. Nossa, eu estou frustrado. Isso é frustração. Por quê? Você poderia controlar. Como? Comendo menos, não é? Estou comendo menos açúcar, tomando menos refrigerante, e se alimentando melhor e fazendo exercício. Então você está frustrado com o seu peso. Por quê? Você tem uma parcela ativa, você teria a possibilidade de mudar o cenário. Isso é frustração. Por exemplo, você está frustrado com o seu trabalho, e a frustração então diferente da decepção é: eu estou frustrado com o meu trabalho. É uma frustração, por quê? Poxa, eu estou nesse sentimento hoje porque eu poderia ter trabalhado mais, acordado mais cedo, ter chegado mais disposto, vendido mais, estar mais atento ao que o meu chefe, ter estudado mais para as oportunidades que passaram e eu poder ter agarrado. Por isso hoje eu estou frustrado, porque são coisas de errado que teve parcelas na minha vida, e eu poderia ter mudado a situação. Então essa é a ideia de frustração. E a decepção? Bom, e é o que nós vamos tratar e falar nessa noite. A decepção é um pouco diferente. É um envolvimento, é como se você também tivesse um envolvimento, mas não necessariamente você controla a situação que está te decepcionando. Por exemplo, vou te ajudar a pensar. Um casamento que acaba por falta de compromisso de uma das partes, ou pela honestidade de uma das partes. Então isso te decepcionou. Não necessariamente você teve uma parcela ativa, mas era o outro. Essa é a ideia de decepção. Por exemplo, uma amizade que acabou por um posicionamento injusto da outra parte. Eu estou trazendo essas definições no início para te ajudar a pensar um pouquinho, a definir esses dois lados. Então decepção, irmãos, é o sentimento gerado em pessoas pelos desdobramentos que ela não pode controlar. São coisas que você ativamente não consegue controlar. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Por isso que eu estou fazendo essa definição de frustração e decepção. São coisas, desdobramentos, dores, lutas que você necessariamente não consegue controlar ativamente. Não depende de você. E aí você se decepciona. E aí esse texto que nós lemos, então vamos para o texto agora, refletir um pouquinho. O texto que nós lemos mostra um dia glorioso, um dia de vitória, porque fala a respeito da ressurreição. Se você ler todo o contexto de Lucas 24, se você está com a Bíblia aberta, se você vir umas páginas anteriores, você vai ver capítulo 22, a conspiração para matar Jesus, a ceia do Senhor, em capítulo 22 de Lucas. Se você avança, todo o capítulo 22 tem a negação de Pedro. Se você avança no capítulo 23, tem a morte, a crucificação de Jesus. Quando nós olhamos o capítulo 24, tem a ressurreição de Jesus. Ou seja, esse texto aqui está inserido em um contexto de um dia glorioso, um dia de vitória. O que nós mais defendemos como sermos cristãos? O Deus nosso é vivo,
Ele não é um Deus de estátua que está morto ali sangrando e nós olhamos. Não, Ele é vivo, o sepulcro está vazio. Não é isso que nós falamos a respeito de Páscoa, que nós cantamos, que nós ensinamos para as crianças? O Deus nosso vive, Ele vive e reina, e para todo e todo sempre, amém? Não é isso que nós falamos? Então, esse dia é um dia glorioso, é um dia da ressurreição. Mas o texto mostra homens decepcionados e tristes. Vai comigo no verso 17. Poxa, pastor, mas era um dia glorioso. Pois é, mas no verso 17, olha o que diz, o verso 17, pode sair. Eu lhes pergunto sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, com os rostos entristecidos. Eles estavam tristes. Só que nós precisamos fazer tirar os olhos bem altos, porque para nós hoje é fácil ler sobre essa ótica, né? Poxa, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Mas imagina para quem estava há 2000 anos atrás e naquela situação de que tudo estava acontecendo, o furacão estava em Jerusalém, sabe, toda uma tormenta estava ali, Romanos, Jesus sendo pego, crucificado, e o Messias, o qual os galileus estavam falando, ele estava morto, enterrado, cara. Então imagina agora, olha com os olhos desses homens que estavam caminhando entristecidos. Esses homens, a Bíblia fala que eles eram discípulos, ou seja, não eram dos 12, tá? Mas eram homens que provavelmente caminharam, fazia parte da comitiva de Jesus. Então os 12 discípulos, apóstolos, e esses homens faziam parte provavelmente dos homens que caminhavam junto. Então eles viram milagres, eles acompanhavam Jesus. Tanto é que nos últimos versos dessa leitura que nós fizemos, a gente vê eles voltando e se encontrando com Jesus, com os apóstolos, sim ou não? Não é isso? Então eram homens que conheciam. Então imagina o furacão acontecendo, Cristo crucificado, morto, descendo Ele e enterrando. Imagina agora o sentimento desses homens, a decepção desses homens. Vocês me entenderam agora? As duas definições que eu fiz sobre decepção. E aí, irmãos, é exatamente o que eu quero tratar com vocês nessa noite, o tema dessa pregação. E o tema dessa pregação chama-se Curando as Minhas Decepções, ou as suas dores, ou as suas lutas, ou esse buraco, esse vazio que está dentro de você. Curando as minhas decepções. Sabe, eu iniciei perguntando se você já se decepcionou com alguém, e eu creio que todos já, com alguma situação, e eu creio que todos. Talvez você depositou amor, dinheiro, esperança em situações, seja lá o que for, relacionamentos, pessoas, e você está decepcionado. Talvez você está decepcionado com você mesmo. Poxa, quem sou eu? O que eu estou fazendo na terra? Poxa, eu vivo e parece que as coisas não avançam, tudo está errado para mim, eu estou decepcionado, é comigo mesmo, pastor. Não é com a pessoa que você está, não é comigo mesmo. Sabe, se você está nessa situação aqui, em que precisa de uma cura nas decepções, sabe, que você está vivendo, então eu queria que você aumentasse o volume da sua fé. E aí nós vamos entender um pouquinho o que Jesus fala e trata em nós, em você. Como encarar as decepções da vida, dos acontecimentos, das situações que nós vivemos. Isso é que nós vamos refletir nessa noite. Qual é o método e como Deus traz a cura para nós neste tempo, irmãos? Neste tempo de decepções, cara. Não sei vocês, mas eu me decepciono sempre, com pessoas, com situações, comigo mesmo, com coisas que eu poderia fazer e não faço, e com situações e com pessoas que eu deposito esperança, ou algo que eu espero de algo, eu vou me decepcionando, e quando eu vejo, às vezes eu estou chorando aos pés de Jesus. Então essa mensagem fala comigo, espero que fale com você, a respeito do que você esteja vivendo, esse buraco, sabe, como o palhaço da história inicial que eu falei. Talvez é você na frente de um médico agora e falando: olha, eu não consigo me compreender, há um buraco dentro de mim. Então é isso que nós vamos pensar, como Deus trata a nós a respeito disso, amém, igreja? Então eu queria que você ficasse atento agora. Eu vou trazer alguns pontos para nós pensarmos, se Deus permitir, tentar trazer todos os pontos que eu
separei nessa noite. E a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, a respeito dessa decepção, e dessa história que nós estamos lendo, desses homens, né, que nós lemos nessa história de Lucas 24. Primeiro ponto é, que Jesus se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção. Jesus é aquele que se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção. Sabe, quando nós olhamos tudo o que está acontecendo aqui no Evangelho, na história de Jesus, Jesus morreu assassinado, irmãos. E se nós pararmos para pensar, quem estivesse ao seu lado, ao lado de Jesus, estava contra a lei, estava contra o Estado, contra a polícia da época, contra os romanos. E talvez isso explica o dispersamento, sabe? Todos os seus amigos, os amigos de Jesus, os discípulos, todos eles, sumindo. No Getsêmani, por exemplo, o evangelista Marcos, e provavelmente era ele, a Bíblia diz que ele sai nu, sabe? Eles estavam com um lençol. Provavelmente os romanos que foram pegar todos que estavam acompanhando aquela situação, pega e ele sai nu, pega o lençol, todos se dispersam. Então, talvez a gente consiga entender um pouquinho essa situação, o momento em que Jesus foi pego. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele tem uma história linda, quando nós vamos refletir nele, porque ele inicia falando do capítulo 24, sobre a ressurreição de Jesus. E quando nós lemos, no texto que nós lemos a partir do verso 13, ele começa a tecer uma história sobre esses dois homens que estavam caminhando. Eles estavam em Jerusalém, aonde aconteceu toda aquela situação, Cristo ser crucificado, morto e colocado ao sepulcro. E agora, diante de tudo o que eles viram, e pensando no que eles já tinham vivido com Jesus ao longo do tempo, eles voltam para casa entristecido. A Bíblia diz que eles estavam voltando para casa, era uma distância de 11 a 12 quilômetros. A Bíblia aqui em NVI, na versão que eu li, diz que era 11 quilômetros. Imagina caminhar, os caras estavam caminhando e conversando. Puxa, o que aconteceu, o que vai ser? Imagina essa situação, e do que eles estavam vivendo. Só que a gente precisa entender um pouquinho, porque a pregação de hoje, o tema é sobre a cura dessas decepções. E esse primeiro ponto de reflexão é que Jesus se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção. Então vamos fazer um overview aqui do que está acontecendo. Eles estavam na situação, e tudo que aconteceu em Jerusalém, e estavam se distanciando. Olha lá, pegaram o que eu estou querendo trazer nesse primeiro ponto. Eles estavam se distanciando, indo para as suas casas, com o coração decepcionado, uma dor dentro deles, e não sabendo o caminho e o que fazer. E eles estavam retornando para a casa deles, se distanciando. É isso que eu estou tratando aqui no primeiro ponto. Jesus se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção. Agora vamos pensar um pouquinho, como Jesus fazia isso, né? Quando nós vamos ler o Evangelho, sabe, nós analisando a vida de Jesus nos Evangelhos, nós encontramos alguns gostos pessoais de Jesus. E eu queria que você lesse os Evangelhos, os 4 Evangelhos, sabe, esquece os capítulos, versículos, sabe, leia querendo conhecer, se relacionar, saber de Jesus. Isso que eu queria que vocês começassem a exercitar na Bíblia, com os olhos espirituais, lendo os Evangelhos e querendo saber sobre a vida de Jesus. Sabe, esquece capítulo, versículo, vai lendo e deixa Jesus tratar na sua vida e você se relacionar com Ele. E nós vamos ver esse ponto que eu estou tratando, o ponto 1, que Jesus, Ele se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção. E nós encontramos essas características que eu estou falando para você. Leia os Evangelhos que você vai identificar isso. Nós encontramos então gostos e características de Jesus nos Evangelhos. Por exemplo, eu encontro nos Evangelhos, quando eu leio, que Jesus gostava de se assentar com os mais humildes. É o ponto 1 que eu estou trazendo para você, com os mais pobres. Ele gostava e se assentava mais com essas pessoas do que com os mais nobres, por exemplo.
E não sou eu sobre a minha ótica e interpretação, não. É a leitura nua e crua do texto. Você lê Jesus se assentando com os mais simples, com os mais pobres, com os separados, com aqueles que estão distanciados por alguma decepção, por alguma coisa que aconteceu. Jesus é conhecido como amigo dos pecadores. Não é isso que nós lemos? Sim ou não? Ele andava com os separados, com os deixados de lado. Imagina, gente, se hoje na nossa sociedade já é difícil você ser uma pessoa excluída por qualquer coisa que você viva, faça, ou a situação que você está. Imagina naquela época, uma sociedade mais machista, uma sociedade cheia de regras e leis, muitas vezes leis orais, não só sobre a palavra, mas leis orais. Imagina a sociedade que era deixada de lado, essa sociedade que era decepcionada. E quando nós olhamos, Jesus era esse cara que se assentava com eles, entende? Isso que eu estou querendo tratar. O ponto 1 é que Jesus se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção. Por causa da decepção, sabe? Como Jesus lida com discípulos decepcionados, separados, excluídos e amargurados. Sabe como ele cuida? Ele se aproxima. Vem comigo em Lucas 24, eu vou mostrar para vocês no texto. Lucas 24, o verso 13. Eu falei para você deixar a Bíblia aberta nesses pontos que nós vamos ler já, tá? Várias passagens bíblicas. Lucas 24, verso 13. Olha que interessante, né? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Pausa. O que havia acontecido? Morte, crucificação, sofrimento. Eles estavam conversando, 11 quilômetros conversando, os dois lá. Rapaz, e agora? Vai ser de nós e tal. E conversando, chorando, e se entristecendo, decepcionados. Imagina eles agora: cara, o que vai ser de nós? Os romanos vão pegar nós. Acabou, ele era o Messias, nós acreditávamos nele, nós vimos milagres, mas como assim? Não é possível. E eles conversando a respeito disso. Pensa em você. E olha que legal, olha o verso 15, ó. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio quem? Jesus, cara, se aproximou e começou a caminhar com eles. Você tem noção disso? É o ponto 1 que eu estou falando com você. Jesus se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção, da dor, da luta, desse buraco que está dentro de você, que está dentro de mim, cara, está dentro de mim, dentro de nós. Ele se aproxima. Olha o que o texto diz, o verso 15. E enquanto eles estavam conversando e discutindo a respeito disso, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Imagina, eles estavam caminhando assim, e de repente eles escutam um passo atrás, né, acelerando, e eles olham: beleza, vai caminhar conosco aí. Então eles começam e vem todo esse contexto que nós lemos aqui. Sabe, eu não sei se você já se sentiu assim, com feridas, decepcionado e frustrado ao mesmo tempo, e como nós sentimos, sabe? Sentimos sós às vezes. E Jesus é esse. Eu queria que você começasse assim a abrir, sabe, o coração e falar: puxa vida, parece que sou eu caminhando sozinho, frustrado e decepcionado com uma série de coisas, e a palavra agora vem falando comigo nessa noite, e agora eu começo a enxergar, e eu quero que você encontre isso, que Jesus é aquele que te encontra, Ele está indo de encontro a você, você que está decepcionado com uma dor, Ele vai de encontro, ele vai de encontro a nós. Ele se aproxima, é o ponto 1, daqueles que se distanciam por causa da decepção. Há alguns anos atrás, nós sofremos um grande baque assim, por umas decepções. E sabe, em alguns momentos me vi só, e em alguns momentos até chorando só. E aí essa palavra fala comigo desde aquela época, fala até hoje.
Fala até hoje, um caminho assim só. Eu me lembro de situações em que vivemos e tal, e eu vejo o Senhor, sabe, é como se eu estivesse caminhando sozinho, sabe, numa estrada sombria, em que parece que só tem eu e tudo negro, e de repente eu escuto novos passos vindo ao meu lado, e toda uma luz começar a clarear, e Ele começa a se aproximar e perguntar a respeito de nós, sabe, é Deus se aproximando dos seus filhos decepcionados, é Jesus se aproximando para curar as suas feridas, cara, as feridas que estão abertas, igreja. Sabe, você crê que Jesus é este das Escrituras que se aproxima? É esse? Você crê? Você começa a jorrar e abrir a sua vida e permitir e falar: Senhor, entra, porque essa palavra está falando comigo. E olha que interessante. Eu quero caminhar com vocês para o tópico 2, porque se o tópico 1, Jesus ele se aproxima daqueles que se distanciam por causa da decepção, a segunda reflexão que eu quero fazer com vocês é que Jesus ele se interessa em saber os detalhes da sua decepção. Você tem noção disso? Tudo isso está nesse texto. Nós vamos agora dar um salto e ir para um outro texto, mas nós vamos voltar já em Lucas 24, deixa marcado aí, porque nós vamos para um outro ponto da Bíblia agora. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês é que Jesus ele se interessa em saber os detalhes da decepção. Veja bem, gente, lá em Gênesis capítulo 3, nós temos o detalhe da queda, sim ou não? Sim ou não, igreja? Nós vemos Adão decepcionado com ele mesmo. Vai lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler já. Nós vemos Adão decepcionado, olha só, frustrado, as duas situações que eu trouxe para você. Adão, com ele mesmo por estar nu, é isso mesmo, por estar nu. Mas eu filosofando e lendo o texto assim, Adão ele sempre esteve nu. Lembra? Deus cria todas as coisas, as aves, os animais, a terra, a água, a luz. Deus cria todas as coisas, cria o homem do pó da terra, sopra, coloca a vida nele, e ali ele está vivendo. Tem uma definição que Deus coloca: não coma do fruto da árvore que está no centro, no meio do jardim, não coma. Essa é a definição, Adão. E isso é interessante, porque quando nós vemos o relato da queda, e nós vamos ver já ler o texto, Adão está frustrado ali, decepcionado, porque ele se vê, ele descobre que está nu. Mas pasmem, filosofando, pense comigo, ele sempre esteve nu ali, e isso nunca tinha sido um problema, mas chegou um momento que isso virou um problema para ele. Por exemplo, está lá em Gênesis 3, o verso 7, vamos ler junto, ó. O verso 7, diz assim o texto: os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, mas eles sempre estavam, mas eles perceberam, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, e ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pausa, aqui provavelmente era uma prática, né? Deus se encontrava com Adão ao soprar no final do dia, quando a brisa começava a soprar ali, Adão já sabia: Deus Criador está aqui, vamos nos relacionar. Provavelmente essa era uma prática constante, diária. Verso 9: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu, grifa isso: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Olha aqui a frustração dele: por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Sabe, é interessante nós olharmos essa ótica e ficar aqui refletindo nesse texto, porque Deus mesmo não via problema em ver o Adão nu todos os dias. Consegue entender o que eu estou querendo tratar aqui? Os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Esse é o ponto 2 que eu estou tratando aqui com você. Nem o próprio Adão, porque esse era o in natura dele, ele era daquela forma. Mas a árvore, o fruto proibido
proporcionou uma coisa que ele não sabia: a condição de vergonha diante de Deus. Condição de vergonha diante de Deus. E é isso, sabe, que Adão passa a sentir diante de Deus agora: vergonha. Eu tenho vergonha de estar diante de Deus. Agora, o Deus que vinha todas as tardes, numa brisa suave, eu me relacionava, eu estava in natura, então eu me relacionava com o Pai. Agora eu sinto vergonha. Veja o que o pecado causa. É isso que eu estou tratando com vocês aqui, sobre os detalhes. O tópico 2 é que Jesus, Deus, se interessa em saber os detalhes dessa decepção. Se para Adão a decepção, a frustração dele era a nudez, por ter falhado, esses são os detalhes que Deus está conversando com ele aqui. Os detalhes, cara. É como olhar para nós agora. Falta algo entre mim e Deus, falta algo entre você e Deus, sabe? Você sente vergonha. E isso fez o distanciamento entre Adão e Deus, entre nós e Deus. Sabe, eu estou lendo esse texto de Gênesis para mostrar esses detalhes, como Deus se interessa dos detalhes. Deus chega e Adão estava nu, e ele começa a perguntar e se relacionar nos detalhes com Deus. Agora pasmem isso, igreja, vem comigo, ó, pasmem. Sabe o que é mais interessante nessa história aqui de Adão que eu estou trazendo? Pensando aqui, colocando em toda a história que eu estou tratando com vocês, que Deus não cancelou o encontro diário com Adão, mesmo depois da queda. Vocês conseguem perceber isso? Sim ou não, igreja? Vocês conseguem perceber que Deus, Ele não cancelou o encontro diário com Adão, mesmo depois da queda? Vê os detalhes. Houve a queda, vocês viram isso no texto? Ele come do fruto, Eva come, dá para Adão, come, os olhos deles, eles percebem, estão com vergonha agora, mas Deus vem no mesmo encontro diário com Adão, mesmo depois da queda. É o homem que começa a se esconder. É o homem. Deus chega e pergunta, é como se Deus estivesse perguntando assim: Adão, com quem você está andando? Os detalhes, entende? Com quem você está andando? Quem te falou essas coisas, Adão? Está no verso 11, não foi isso? Gênesis 3, 11, projeta aí, Gênesis 3, 11 e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? É isso que Deus está perguntando: Adão, com quem você está andando? Quem te falou essas coisas que você estava nu, Adão? Adão, você não me deu ouvidos, você me abandonou. Sabe, é como o filho pródigo que decide ir embora. Sabe, Deus querendo saber desses detalhes de nós. O que te fez vir embora? Virar as costas? O que te faz ficar nessa dor, sabe, nessa decepção? É Deus querendo tratar com você agora os detalhes. É o filho pródigo que decidiu ir embora. Sabe, é como um filho que cresce e se esquece dos ensinos do pai. É interessante a gente refletir sobre isso. Quando nós somos crianças, tudo é maravilhoso, não é? Meu pai é o mais forte, a minha casa é a mais linda, né? A comida da minha mãe é a mais saborosa do mundo, a minha cama é a mais gostosa para se deitar. Sim ou não, quando nós somos crianças? Aí começa a cresce um pouquinho, seu pai já não é mais forte não, é o barrigudo. A comida da sua mãe já não é tão gostosa, a sua casa já não é tão bonita mais, né? Não é tão bonito. Eu vivi esses dias com o Lucas, meu filho. Eu sempre sou o mais forte, o mais alto para ele, o super-herói, mais tudo para ele. Aí de repente ele fala: você agora é o meu mais gordinho. E eu nem gordura tenho. Outro dia nós estávamos passando numa casa lá num condomínio onde nós moramos. Passamos em frente a uma casa. Aí ele falou: pai, essa casa é tão linda, né? Eu falei: é linda, filho. Aí a hora que nós estávamos estacionando na nossa casa, eu falei: não, mas essa aqui, eu apontei para a nossa casa, essa é a mais linda de todas. Aí ele olhou e falou: não é tanto, né, pai? Olha o telhado aí, o jeito que está, e o forro da minha garagem está caindo tudo. Entende isso que eu estou querendo tratar para você? Querendo trazer a respeito de você, a pensar um pouquinho. Quando nós ouvimos e conhecemos outras coisas, nós começamos a virar as costas, sabe? Quando a gente cresce demais e acha que sabe demais, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, e Deus quer saber os detalhes, cara. Por que chegou nesse ponto? Este é o segundo ponto que estamos tratando aqui.
Jesus se interessa, ele tem interesse nos detalhes dessa decepção, sabe, a cura dessa decepção. Gente, eu amo Jesus, olha o que ele trata. Vai lá para Lucas, você estava em Gênesis, vai lá para Lucas. Olha como é maravilhoso Jesus tratando os detalhes. Durante a caminhada ele se preocupa, ele pergunta, ele se interessa, ele se aprofunda. Olha o verso, o capítulo 24 que nós estamos, verso 17. Olha o que o texto diz, ó. Ele lhes perguntou, olha os detalhes de Jesus, veja isso. O ponto 2 que eu estou tratando com vocês é: Jesus se interessa em saber os detalhes da decepção. Então crava nisso, coloca a sua vida aí, deixa Deus tratar com você. Porque olha o que o texto diz de Lucas 24, 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha só Jesus conversando com ele, mas o que vocês estão discutindo aí, né? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Olha o verso 19, grifa isso, essa pergunta aqui, ó. What? Que coisas? Olha o que Jesus faz. Que coisas, né? Tipo assim, eu não sei de nada não sei de nada. Que coisas que estão acontecendo aí em Jerusalém? O que está acontecendo? Gente, olha que poderoso, porque Jesus é Deus, sim ou não, igreja? Se Ele sabe de tudo, por que Ele pergunta? Que coisas? Que coisa está acontecendo com você hoje? Que coisa está acontecendo com você, meu irmão? É Jesus nos detalhes. Relacional, nós servimos um Deus relacional, detalhes. Que coisas? Por que você está com essa dor dentro do seu coração? Por que está esse buraco? Lembra do palhaço? Por que você está assim, cara? Por que chegou nesse ponto? Porque seu relacionamento está assim, porque ministerialmente você era, e agora você está nessa situação. Olha os detalhes. Ué, mas Jesus não sabe de tudo, mas Ele está perguntando. Que coisas, cara? Sabe, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: eu quero que você me conte o que te faz estar com o coração abatido, com o rosto entristecido, com a vida amargurada, com essa decepção, essa depressão. É Jesus, sabe, perguntando para nós hoje. Ele é o mesmo, cara, e a Bíblia toda é repleta disso, porque Ele é o mesmo que fez isso com o cego Bartimeu. Lembra do cego Bartimeu, lá de Marcos 10, 51? Marcos 10, 51 diz, a Bíblia diz que tinha um cego à beira do caminho, Bartimeu, e Jesus chega nele: o que queres que eu faça? Olha os detalhes. Gente, Ele não é Deus. O que o cara quer? Ele quer ouvir, ó. E o cego Bartimeu fala: mestre, eu quero voltar a enxergar. E Jesus fala assim, ó: volte então, levanta e anda, cara. Você tem noção disso? Ele ouviu o clamor de uma mãe cananeia, de Mateus 15. Ele ouviu o pedido desesperado de um centurião de Lucas 7. Ele ouviu que uma adúltera pega no ato, na cama, o que aquela mulher tinha a dizer, enquanto ela ia ser apedrejada, em João 8. E é o mesmo Deus que está perguntando: o que está acontecendo com você? Essa decepção, essa dor, essa luta, o que é? Eu sou o mesmo, e eu quero tratar o seu coração, a sua vida, a sua mente, eu quero restaurar. Gente, existe um canal aberto entre nós e o nosso Deus, sabe? Porque esse caminho foi aberto por Jesus. A Bíblia diz que para chegarmos a Deus Pai, nós passamos pelo Filho. Então existe esse canal aberto. Ele se importa, Ele está aqui, Ele quer ouvir os detalhes, sabe, sobre o que está em seu coração. Quais são os detalhes, cara? Ele quer ver os detalhes. Você é uma pessoa que teve uma perda, assim como Marta, Ele fez. Você quer ouvir os detalhes? Você pode falar sobre os seus medos, como fizeram os apóstolos no barco, naquela tempestade. Jesus, nós temos medo, esse barco vai afundar. Pois é, sou eu, Jesus, eu tenho medo dessa situação que eu estou vivendo agora, desse exame que deu agora, dessa situação que eu estou vivendo. Rasga, relacione-se com Ele, porque Jesus, Ele quer ouvir os detalhes, sabe, de quem está decepcionado. Ele quer ouvir sobre a sua dor, como uma mulher do fluxo de sangue.
Ele quer falar e ouvir você sobre as suas feridas, como fez com o Gadareno, sobre o passado, como fez com a samaritana, sobre os pecados seus, como fez com Zaqueu, sobre os seus segredos, como fez com Nicodemos. Ele é o mesmo, cara. E sabe como ele faz isso? Eu vou para o terceiro ponto. Que Jesus, ele tem a paciência para mostrar que a Escritura pode curar essa decepção. As Escrituras sagradas, cara. Porque olha só, quando Jesus pede para eles apresentar as suas dores, Jesus está ali, né? Numa caminhada psicológica, psiquiatra, ele é o médico dos médicos, ele está ali conversando com aqueles dois discípulos, sabe, a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, indo para o povoado, indo para a casa deles, para a mesma vida, e frustrados, e sabe lá como eles estavam abatidos. E aí Jesus começa, que eles apresentam as suas dores. Por que vocês estão assim? Aí eles começam, vem comigo, Lucas 24, olha só o que eles começam a falar. Eles rasgam, olha só, Lucas 24, no verso 19, o texto diz assim, ó: que coisas? Não foi isso que ele perguntou? Mas por que está acontecendo? Aí eles começam, ó: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Verso 20, grifa isso: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha a dor, a decepção, a angústia, a ansiedade que eles estavam vivendo. Agora, qual que é o caminho que Jesus está tratando sobre a cura dessa decepção que eu estou falando com vocês? Bom, vamos retornar. Tópico 1. Jesus, ele se aproxima, sim ou não? Foi isso que nós vimos, ele se aproxima. Então você está nessa caminhada solitária, sozinha, pelo menos ao seu pensamento. Então nós viemos e tratamos hoje, aprendemos e estudamos que Jesus, ele se aproxima. Segunda forma de Jesus nos tratar dessa cura, dessa decepção, dessa dor: ele se interessa em saber os detalhes. Ou seja, ele dá a oportunidade, ele quer que você fala do seu relacional. Jesus, eu não estou aguentando, e você começa a se relacionar. E o terceiro ponto que nós estamos, agora ele tem a paciência para mostrar as Escrituras sagradas. É o que você está fazendo aqui, ó, encontro após encontro, domingo após domingo, pacientemente o Espírito Santo, a palavra sendo ministrada a você. Sabe, à medida que ele mostra que a percepção dos discípulos estão fora daquilo que a Escritura diz. Eu não sei se vocês pegaram isso no texto, ó, o verso 25, vem comigo, igreja, Lucas 24, verso 25, a percepção bíblica deles estava fora. Olha só o que diz o verso 25, ó: ele lhes disse: como vocês custam, ele, Jesus, tá? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo, presta atenção nisso, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha como a percepção bíblica deles estavam erradas. E começando por Moisés e todos os profetas, eu queria estar nessa pregação aqui, gente. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Gente, tem pessoas honestamente decepcionadas, mas ao mesmo tempo estão biblicamente enganadas. A decepção, a luta, a dor deles era verdadeira, sim ou não? Eles estavam caminhando, e aquele que eles tinham visto, os milagres,
os prodígios agora estavam num sepulcro. Ou seja, a dor deles era honesta. A sua dor é honesta, não estou menosprezando. A dor que você está sentindo, a sua depressão, a sua angústia, o seu lapso, a sua quebra do seu relacionamento que você teve, a situação que você está, é real. Mas qual que é a percepção bíblica para isso? Qual que é a percepção bíblica? Eles estavam ali com uma dor decepcionante e correta, mas ao mesmo tempo, biblicamente, eles estavam enganados. Porque Jesus chega para eles e fala assim: ó, gente, não devia Cristo sofrer para entrar na glória? Não devia isso acontecer? O próprio Senhor trata com eles. Gente, esses homens, eles são apresentados como discípulos de Jesus. Eles amavam Jesus, eles viram Jesus, eles estavam, caminharam, acompanharam, eles criam Jesus, mas não conheciam o que a Bíblia falava a respeito da redenção. Talvez é nós. Você ama Jesus, você conhece Ele, você caminha com Ele, o que você sabe a respeito da redenção? Eles não conheciam sobre a dor, sobre o flagelo, sobre as 30 moedas, sobre a traição. E o Jesus deles, daqueles dois homens, perdeu, foi vencido. Eles viram um Jesus morto. Eles provavelmente estavam lá, sabe, na caveira lá, estavam lá, provavelmente, olhando e vendo Jesus sangrando, chorando ali naquela dor, naquela angústia. Provavelmente eles estavam lá, vendo Jesus humilhado e torturado, e pedindo socorro: Pai, por que me desamparaste? Essa era a visão que eles estavam tendo agora de Jesus. Como que Jesus trata toda essa decepção, em que a derrota parece ser a realidade de tudo? Os olhos deles eram: gente, é a derrota, essa é a minha realidade. Como que Jesus trata isso? Jesus tem a paciência para mostrar, é o tópico 3, na Escritura, que a morte não é o fim de tudo. Não é o fim de tudo, igreja. Ontem aqui na vigília eu falava: meu Deus, sabe uma das coisas que eu mais anseio na minha vida? Diariamente, eu falo: Senhor, eu aguardo a sua vinda. Esse é o meu desejo, gente, diário, estou rasgando o coração, é diário. Jesus, eu o amo, eu desejo a sua vinda. Agora, ela pode vir de duas formas: ou para todos, né, para a igreja, buscar a igreja gloriosa, ou para mim individualmente, a forma de morte, ele vai retornar para mim. Então eu falo: Senhor, eu aguardo a sua vinda, Pai, eu aguardo a sua vinda. Sabe, Jesus, ele tem essa paciência e mostra nas Escrituras Sagradas, e eu quero que você tenha isso em mente, que a morte não é o fim de tudo. Os olhos daqueles dois discípulos que estavam em Emaús, eles estavam indo para Emaús, mas com a mente de algumas horas atrás, dias atrás, que viram Cristo crucificado, e para eles falou: é o fim. A ideia deles era: este era o nosso Redentor, é o que vinha salvar Israel. E agora onde ele está? Ele está sofrendo, ele está chorando e pedindo socorro. E essa é a visão que nós temos, cara. A situação decepcionante que você está, a dor, a luta, você está olhando para um Deus crucificado, e está falando: não tem mais solução a minha vida, eu não consigo, eu não vejo mais caminho, eu não vou arrumar mais ninguém. Você talvez foi frustrado num relacionamento, e você olha agora para qualquer homem ou mulher e fala: não existe ninguém nessa terra. Talvez você foi péssimo, ou alguma situação te decepcionou profissionalmente, e você fala: a minha vida acabou, eu não consigo fazer mais nada. E a sua visão está num Deus ali que está sangrando, sangrando. E é tão maravilhoso que o texto diz, que nós lemos aqui de Lucas 24, que ele vai de Moisés a todos os profetas. Você tem noção disso? Eu queria ser um mosquitinho para ver essa pregação de Jesus. Deixa eu ouvir essa pregação, porque a Bíblia diz que ele foi de Moisés. Não é a pessoa de Moisés, é os escritos. Moisés escreveu Gênesis, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Ou seja, ele vai de Gênesis a Malaquias, cara. Ele prega o Antigo Testamento para os caras, mostrando: olha, está vendo aqui, Jesus tinha que passar por isso, ó. Está vendo em Isaías,
Então ele começou a pregar. Está vendo aqui, ó? Está vendo em Miqueias, está vendo em Isaías, está vendo aqui, ó? Veja o Jesus aqui em Gênesis na criação. Está vendo os dois discípulos? Ele começou a pregar para os caras. Ele começou a pregar a Bíblia toda para eles, mostrou a Bíblia para eles. E aí eu venho para o quarto ponto, que ele é maravilhoso, cara. E presta atenção nesse quarto ponto, porque vamos fazer uma revisão, se o ponto 1, Jesus é aquele que se aproxima dos que estão distanciados, por causa dessa decepção. Você é um que está distante, Jesus se aproximou, cara. O ponto 2, ele se interessa pelos detalhes. Você se distanciou, por quê? Rasga o coração e comece a se relacionar com Ele. Essa terceira reflexão é que a Bíblia, a palavra, pelo menos aqui nessa comunidade, ela trata com você a todo momento. Semana passada nós falamos sobre pecado. Alerta. Então ela trata com você de uma forma amorosa, paciente, discipulada. A palavra vem e trata o nosso coração. Só que existe um quarto ponto, e ele é maravilhoso. O quarto ponto diz que existe um convite que muda tudo, cara. Você está com uma dor, uma decepção, um buraco dentro de você. Existe um convite que muda tudo. Gente, presta atenção em mim, por favor. A decepção, alguma coisa que aconteceu com você na sua caminhada, e talvez é a situação que você está agora, ela paralisa você. Ela causa uma reprogramação na sua mente, sabe? Ela te paralisa. Ela muda a sua agenda, ela muda o seu comportamento, sabe? A situação, a dor, a luta, a decepção que você teve, ela te paralisa, ela te impede de avançar, de ousar mais, de andar por fé. Isso é o que causa. E é interessante que depois que Jesus mostrou nas Escrituras que aquele sofrimento e que aquela morte era necessária, a decepção começou a dar lugar à esperança. Pasmem, igreja. E foi neste ponto que Jesus fez a seguir no seu caminho. Vem comigo no verso 28. Olha que interessante o que acontece nessa história. Jesus prega o Antigo Testamento todo para aqueles dois homens e fala: olha aqui Jesus aqui no Antigo Testamento, está vendo aqui os profetas, está vendo, ele ia morrer, está vendo que está escrito nas Escrituras, está vendo a profecia, e isso era necessário. Eu acho que assim, puxa vida, é verdade. Eu só estava com os olhos voltados para o general de Israel que ia vir e acabar com Roma, mas agora eu vejo a profecia se cumprindo. E olha o verso 28. Então Jesus pregou para eles nessa caminhada, e o verso 28 diz assim: ao se aproximarem do povoado para os quais estavam indo, ou seja, eles estavam chegando em Emaús. Os caras andaram 11 quilômetros, estavam chegando lá em Emaús, do qual estavam indo. Grifa isso, olha o que a Bíblia diz: Jesus fez como quem ia mais adiante. Olha que poderosa essa informação. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, mas a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. E é aqui o ponto mais importante que eu quero que você pense comigo nessa noite. Qual que é o fluxo de Jesus nessa cura sua, minha, dessa decepção, dessa dor? Qual que é o fluxo? Ele se aproxima, ok? Ele se interessa pelos detalhes, ele quer te ouvir, ele quer que você rasgue o coração, ele revela as Escrituras com amor, com paciência. Agora 4, agora Jesus iria seguir, isso, eu pedi para vocês grifar no verso 28, porque Jesus agora, ele iria seguir sem eles, e eles sem Jesus. Ou seja, eu vim, me aproximei, eu ouvi vocês, os detalhes, eu trouxe as Escrituras Sagradas, agora é um ponto de decisão. Ponto 4, é um convite que muda tudo.
Você talvez está vindo na igreja há muito tempo, há anos, você senta no banco, escuta, e apelo, e fala, e Jesus, e tal, e tal, e tal, e você tem até que começou a rasgar o seu coração, Jesus, olha a minha vida, e Ele se aproximou de você. Só que tem uma parte 4 agora que é fundamental, é um convite que muda tudo, porque agora Jesus ia fazer assim, ó, vocês compreenderam? Deixa eu ir mais adiante agora, eu preciso ir, tá bom, Amaús, IBC, eu preciso ir agora, tá bom, irmãos, eu preciso ir. E Jesus começa a ir. Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas tudo muda a partir de um convite. Tudo muda, cara. O convite é: Jesus, fique conosco. Fique conosco. Jesus fez assim, ó, eu fico imaginando, cara, Jesus fazendo sabe? Então eu vou mais adiante, tá? Vocês ouviram a pregação hoje, domingo passado, tá bom, IBC? Domingo retrasado. Tchau para vocês, uma boa segunda-feira, tchau para vocês. Jesus está assim, ó, puxa, será que eles vão me chamar? Será? E aí? Ele está indo, tchau igreja, e o convite muda tudo, cara. O convite deles é, olha o verso 29, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, fique conosco, Jesus, fique conosco. Sabe, igreja, quando a voz do Salvador chega aos seus ouvidos, quando a mensagem das boas novas é inaugurada na sua vida, só existe uma palavra na vida de um crente, só uma: Jesus, fique comigo, Jesus. Você sai pela manhã trabalhar, você não está mais que nem um louco, vou ganhar conta, pagar conta, ganhar dinheiro e tal, você vai fazer, você faz assim: Jesus, fique comigo esse dia turbulento. Aí você chega para almoçar, você fala: Jesus, fique comigo na minha casa. Aí você vai atender um cliente, você vai fazer uma unha, você vai cortar o cabelo, sei lá o que você vai fazer, você vai sentar e vai falar: Jesus, fique comigo aqui nesse ambiente. Aí você chega na noite, seu filho, você vai dar uma boa noite, Jesus, fique comigo aqui nesse ambiente. Aí você vai se deitar, Jesus, fique comigo nessa noite. Você compreende isso, igreja? Essa é uma vida de devoção, de adoração plena. Não é aqui às 7 horas na rua São Paulo 1957. É uma vida diária com Ele. Jesus, fique comigo. É um convite que muda tudo. Sabe essa dor, gente? Eu estou falando sobre dor, sobre decepções, e eu estou falando de algo que eu vivo diariamente. E sabe como eu curo isso em mim? Jesus, fique comigo, Jesus. Sabe, o coração começa a queimar por Ele. Está no verso 32 de Lucas 24. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando, ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Um convite que muda tudo, igreja. Um convite que muda tudo. Sabe qual que é a próxima cena desse convite? O próximo passo? Então vamos lá. Jesus se aproxima, Jesus escuta os detalhes, Jesus expõe as Escrituras. Essa é a dinâmica de igreja, ó. Ele se aproximou de você rasgou seu coração, eu sou um pecador e tal, eu não vivo sem ti. Você começou a dar detalhes da sua vida. Aí a Escritura vem, rasga o seu coração, te disciplina, te orienta, te dá aponta um caminho. Aí Jesus fala assim, ó, entenderam, né, igreja? Aí você precisa fazer agora. Jesus, fica comigo, eu vou para casa agora, eu vou levar você na minha casa, Jesus. Então eu vou ser um representante agora do Senhor Jesus. Sabe qual que é a próxima cena disso agora? Verso 33, Lucas 24, 33, o texto diz assim, grifa isso, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Os caras estavam chegando em Emaús, 11 quilômetros, os caras estavam, vamos lembrar geograficamente, os caras estavam em Jerusalém, saíram, patati, patatá, e o que aconteceu conosco, o que vai acontecer, a vida acabou, cara, é dor, vem Jesus, vem caminhar conosco. Aí ele vem e trata, prega a palavra, aí ele fala, preciso ir mais para frente. Não, Jesus, fica conosco,
E os caras chegaram em Emaús ali, cara. Chegaram em Emaús, 11 quilômetros. Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. A cena é que eles chegaram lá, partiu o pão, comeu, os olhos se abriram. E eles começaram, aí Jesus desaparece, fala: meu, o coração nosso estava queimando, ou o teu estava queimando, o meu estava queimando. E ele estava vindo, e estava queimando. É quando você está aqui, o coração queima. Sabe o que os caras falaram? Vamos voltar para Jerusalém. Bora voltar para Jerusalém. Que fica em Emaús nada. Jerusalém, vamos voltar. Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quer curar essa dor, cara? Levantar, volta. Ali encontraram os 11. Encontraram os discípulos, porque Judas, já era, já tinha morrido. Encontraram ali Pedro, João ali, estava ali. Ele encontra os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partiu o pão. Sabe, igreja, o que nós podemos aprender nessa noite? O que nós podemos aprender, e eu estou caminhando para o final. Jesus é aquele que se aproxima, que escuta os detalhes da minha dor, que me mostra na santa palavra a compreensão que eu não tenho da vida, sabe? E Ele muda a minha rota e a sua. Você estava a caminho de Emaús, cara? Ele transforma numa nova rota, uma nova rota. Ele muda o seu destino. Era um destino de dor, de angústia, de prisões, de lutas, de decepções, de frustrações com o mundo, com homens, com mulheres, com pessoas, com política, é isso. Então Jesus, Ele muda a sua rota. Ele muda a sua rota. Sabe, igreja, talvez você é um que chegou aqui decepcionado com a igreja, com pastores, com o passado, com homens que enganaram, que roubaram, e até hoje façam isso. Talvez você chegou aqui decepcionado, sabe, e Deus tratou com você nessa noite. Lance sobre Ele as suas decepções. O Senhor se aproxima de você. Ponha-se em uma nova rota. Você está decepcionado com a igreja, gente? Você está decepcionado? Gente, se tem um negócio, eu sento na roda com muitos pastores, e se tem uma coisa que me frustra muitas vezes, são situações que eu vejo e escuto. Me decepciona, sabe? Eu vejo umas coisas, eu estou numa roda e começo a ouvir coisas, brigando por situações, homens de Deus brigando, ou pelo menos era para ser de Deus, por coisas mesquinhas, pequenez, sabe, coisas minúsculas. E isso é uma coisa para me frustrar, cara, para me decepcionar todas as vezes que eu me sento. E sabe como eu curo isso em mim? Jesus, me faz ver, eu quero olhar para Ti, mostra na Tua palavra, me faz sair desse caminho que eu estou e muda a rota, muda a minha rota, Jesus. Sabe, talvez você chegou aqui decepcionado com o seu casamento, cara, com o seu relacionamento, você fala, não tem mais jeito, esse homem, essa mulher, você está decepcionado. Ei, Jesus pede para te dizer, cara, volte. Você está em Emaús, volte, cara, tem uma estrada a ser percorrida, algo novo com você, para você, no seu relacionamento. Sabe, eu estou tratando em áreas que você não via antes, porque você estava cego, como esses homens aqui, estavam a caminho, seus olhos não viam, e agora as escrituras foram expostas a você, e Jesus está falando assim, e agora, o que você vai fazer? Qual que é o seu papel? Jesus, vem comigo. É assim, igreja. Você estava caminhando cego. Escuta isso, cara. Você estava caminhando ceguinho. Aí Jesus te revelou a gloriosa presença, graça e amor dele.
Sabe qual que é o seu papel agora? Jesus, fica comigo, entra aqui nesse relacionamento, na minha casa, entra na vida do meu filho. Seus olhos foram abertos, conte os detalhes para ele, abra seu coração, ponha-se de volta a Jerusalém. Sabe, talvez você está decepcionado com você mesmo, com a sua vida, como você está vivendo hoje, parece que tudo dá errado para você, não é? Tudo dá errado, só para você. Parece que você escuta as pregações, participa, mas nada muda. Parece que para mim, pastor, o mundo gira quadrado, não é redondo, a minha vida é quadrada, as coisas não avançam para mim, parece que tudo está dando errado. Ei, que tal um convite? Que tal um convite? Que tal um convite? Sabe o que está faltando para você? Jesus, fica comigo. Entra aqui nessa situação, ó. Não esconda nada dele não, sabe? Fala assim, Jesus, lembra? Ele sabe de tudo. Então você é um cego à beira do caminho. Você é o palhaço do início lá que eu falei, que está com o coração arrebentado. Você é como a mulher cananeia. Você agora é abrir o coração. Jesus, olha, durante muito tempo eu escondi isso, porque achei que você não ia ver, ouvir, mas eu sei que o Senhor tudo pode. Então olha, a minha vida está assim, e eu quero agora, fica comigo, Jesus, entra minha casa, com meus filhos, transforma. E eu gostaria que você pudesse ficar de pé, todos. Você é uma das pessoas que sente-se decepcionada com a vida, se você está decepcionado com pessoas, se você está decepcionado consigo mesmo, como você está vivendo, eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, e nós pudéssemos orar agora nesse momento.